Ahm, Vamos começar com uma série de vídeos para explicar o que é que vocês têm que fazer nesta parte do trabalho. Este primeiro vídeo eu vou só tentar explicar o objetivo do trabalho. Portanto, vocês têm que escrever um artigo sobre a via do NFKB e o trabalho teórico e experimental que fizeram sobre essa via, e vão complementar esse artigo aí com mais uma outra análise em que vamos tentar encontrar evidência com dados de interações que as proteínas do NFKB, as duas proteínas que compõem o dímero, têm, interações de dois tipos, físicas e regulatórias. As regulatórias podem ser de interações de vias de sinalização ou interações entre fatores de transcrição e genes-alvo. E vamos, ao analisar essas listas de proteínas que interagem com o NFKB ou com as proteínas que formam o NFKB, vamos tentar arranjar evidência de que existem mais proteínas e mais processos solares que podem constituir ciclos de retroação negativa, podem ser importantes para regular a função do NFKB nos diferentes tecidos onde atua. E dessa forma, como o trabalho que fizeram nas outras componentes também está relacionado com o estudo do impacto desse ciclo de retroação negativa na dinâmica de localização celular e na regulação do impacto ou da intensidade de resposta do NFKB, reunir esta evidência também será interessante para o artigo. Para vos ajudar, eu já disponibilizei alguns ficheiros no Moodle, entre os quais está aqui um pré-script, ou seja, é um ficheiro de R, que é um ficheiro de texto normal, só que tem a terminação .r, e que vocês podem abrir no RStudio. Eu tenho aqui uma sessão de RStudio aberta e vou só apagar aqui coisas do trabalho que tinha feito antes. E podem usar este script como uma base para fazerem o vosso trabalho. Partes desse trabalho eu vou acrescentar mais vídeos a explicar como é que podem fazer. Portanto, obviamente o trabalho começa por ir buscar os dados, e os nossos dados de base são as interações, e vamos a uma base de dados chamada APID, que tem interações físicas entre proteínas. Aí vamos fazer o download de um ficheiro. Estão aqui mais ou menos as instruções para fazer o download do ficheiro, e esse ficheiro devem guardá-lo numa diretoria no vosso computador. No meu caso, a diretoria chama-se tutorial BE4R, e foi aí que eu guardei os ficheiros para este trabalho. Portanto, fazem o download, guardam nesse trabalho. Já vamos depois ver como é que fazem o aspecto da página onde vão fazer o download. Depois temos o ficheiro com as interações de vias de sinalização, que são retirados numa base de dados que é o Omnipath. Eu aconselho que consultem a página do Omnipath, portanto só aqui este endereço sem a parte das interações. O endereço total permite extrair as interações, mas eu já tenho um ficheiro no Moodle onde vocês podem fazer o download para o vosso computador e passar para esta pasta, para uma pasta qualquer no vosso computador, com o nome que quiserem. Além destes dados de sinalização, também há outro ficheiro que vem de outra base de dados que chama-se Doroteia, por acaso não está aqui escrito, que em parte tem alguma sobreposição com os dados que estão aqui no Omnipath, mas neste caso o Doroteia é específico tem informação específica de interações entre fatores de transcrição e genes-alvo.
há vários níveis de qualidade da evidência que suporta a interação entre o fator de transcrição e genes-alvo. No Doroteia existem 5 níveis, desde o A, que tem mais qualidade, até o E, e nós vamos usar apenas as interações de qualidade A e B. Portanto, para saber mais, também devem consultar referências sobre o Doroteia, que eu posso também depois deixar um link. Depois de ter estes fecheiros no vosso computador, devem guardá-los numa pasta e fazer com que no RStudio venha aqui a seção, Set Working Directory, Choose Directory, e escolhem a vossa diretoria que tem estes fecheiros para ser a vossa Working Directory. Eu tenho aqui mais fecheiros que vocês não precisam, não se preocupem com isso. Conseguem ver depois aqui no separador Files que fecheiros é que tem nessa pasta. Depois temos vários passos que devem seguir para realizar o trabalho, para chegar aos resultados que poderão incluir, podem e devem incluir no artigo. Portanto, um primeiro passo, que será alvo também de um outro vídeo, é como importar esses fecheiros, que são basicamente fecheiros de texto, como importar esses fecheiros de texto para o R. Depois de ter os fecheiros importados, vamos extrair a lista de proteínas que interagem fisicamente com pelo menos uma das subunidades do NF-κB. Vamos extrair a lista de genes que são regulados pelo NF-κB ou de acordo com as interações do Omnipath ou com as do Doroteia, que são regulados pelo, portanto, são alvos de regulação pelo NF-κB. E depois também, pelas mesmas bases de dados do Omnipath e Doroteia, vamos tentar extrair listas de genes que são reguladores do NF-κB. Há aqui uma diferença entre as interações físicas entre proteínas não têm direção. Se a proteína A interage com a B, a interação é igual de A para B e de B para A, enquanto que, e isso são os dados que vêm da base de dados APID, se estivermos a falar de interações de sinalização ou de regulação da transcrição, a interação de A para B não é a mesma coisa que a interação de B para A. A interação de A para B quer dizer que A regula B. Depois, uma primeira parte do objetivo deste trabalho é ver se estas diferentes listas têm genes ou proteínas em comum. Porquê é que isto é um objetivo? Porque se eu tenho a mesma proteína a ser regulada pelo NF-κB e a regular o NF-κB, eu tenho mais uma possibilidade de ter um ciclo de retroação. Eu não sei exatamente aqui se são ciclos de retroação negativos ou positivos, mas ciclos de retroação são formas, como vocês já perceberam até agora, são formas que os circuitos biológicos têm de se autorregular e de ter certos comportamentos dinâmicos. Também incluímos aqui as interações físicas, porque entre estas interações físicas também estão proteínas que regulam o NF-κB, ou que de alguma maneira modulam a atividade do NF-κB. Um exemplo que vocês tomaram contacto é o IKB-alfa, regula a atividade do NF-κB ligando-se ao NF-κB fisicamente. E essa ligação física tem como consequência a localização citoplasmática do fator NF-κB quando está inativo. Portanto, as proteínas que interagem fisicamente com o NF-κB podem ter um papel, nem todas terão, mas podem ter um papel na regulação da atividade do NF-κB e, como diferentes proteínas são expressas em diferentes tecidos, em diferentes quantidades, algumas destas proteínas podem garantir que a atividade do NF-κB é diferente de tecido para tecido, porque vão modular ou a localização celular ou o nível de ativação do NF-κB. Portanto, vamos fazer interseções entre estas listas para saber se temos proteínas que são simultaneamente alvos e reguladores ou se são simultaneamente interatores físicos e alvos. Sim? Também podemos fazer entre os reguladores e os interatores físicos, e vamos fazer essa interação
mas aqui não será tanto o interesse, porque o nosso interesse é descobrir candidatos a ciclos de retroação e por isso tem que ser a mesma proteína a regular e a ser regulada, e esses candidatos serão fundamentalmente as interseções entre os alvos e os reguladores e entre os alvos e os interatores físicos. A outra interseção vai servir-nos para uma outra comparação. Depois de extrairmos essa interação, vamos ter que avaliar se o número de proteínas que encontramos nessas interseções são maiores do que o esperado ao acaso. E porquê? Porque se eu tirar ao acaso duas listas de proteínas num conjunto de proteínas do genoma humano, por exemplo, proteínas codificadas no genoma humano, só por acaso eu posso ter uma interseção. Sim? Estou a tirar ao acaso, pode aparecer uma interseção puramente fruto do acaso. Para eu ter a certeza que esta interseção tem uma significância biológica, ou seja, há de facto uma razão que suporta que haja uma grande interseção entre duas listas, então eu devo ter um enriquecimento, um maior número de proteínas nessa interseção do que o esperado ao acaso. E a maneira de fazer este teste estatístico é usando o teste hipergeométrico, que é o mesmo que se usa na análise de enriquecimento funcional e, portanto, também nos vai servir de exemplo para perceber como é que funciona o teste hipergeométrico, que eu espero que com os vídeos, com a aula que foi posta no Moodle na semana passada, ou que foi feito um announcement com o link para essa aula, que tenham percebido como é que funciona o teste hipergeométrico e porque é que é usado na análise de enriquecimento funcional. Portanto, vamos ver se estas interseções são maiores do que o esperado ao acaso. Depois, vamos ver se, além das proteínas que são simultaneamente parte de duas destas listas, de alvos e reguladores, ou de reguladores, ou de alvos e de interatores físicos, vamos ver se, excluindo essas proteínas que já são incomuns, as outras proteínas que são alvos e reguladores, ou alvos e interatores, apesar de serem diferentes, participam em processos biológicos comuns. Ou seja, mais uma forma, uma possibilidade de haver um ciclo de retroação, não através de uma proteína direta, da mesma proteína, mas o NF-κB regula um certo processo celular, algumas proteínas nesse processo celular, e há outras proteínas nesse processo celular que também regulam o NF-κB. Portanto, gerando-se assim um ciclo de retroação. Para isso, então, vamos fazer criar umas listas de cada uma das três categorias, tanto interatores físicos, alvos do NF-κB e reguladores do NF-κB, mas listas de proteínas que só aparecem num dos tipos de lista. Portanto, vamos excluir as interseções. E depois vamos usar estas listas de genes interatores ou de proteínas interatoras do NF-κB, alvos do NF-κB e de reguladores do NF-κB, vamos fazer uma análise de enriquecimento funcional para descobrir que processos biológicos é que estão enriquecidos nestas listas. Porquê é que fazemos a análise de enriquecimento? Porque, mais uma vez, nós podíamos tirar ao acaso um conjunto de proteínas do proteoma humano e algumas funções, fundamentalmente as funções mais frequentes no genoma humano, podem aparecer por acaso. E nós não queremos apenas as que aparecem por acaso, queremos as que estão enriquecidas na nossa lista. Para isso vamos usar um package que é o Cluster Profiler, para fazer uma análise de enriquecimento funcional, que na prática vai fazer testes hipergeométricos para testar se alguma das anotações da Genome Ontology do ramo processo biológico está enriquecida na nossa lista. Portanto, vamos aprender a fazer essa análise de enriquecimento e depois de termos feito as análises de enriquecimento nas três listas, vamos ver se de facto existem processos biológicos que estão enriquecidos em comum em mais do que uma das listas. Portanto, será outro nível de evidência de que existem mais ciclos de retroação negativa que podem estar envolvidos na regulação ou no controle da atividade do NF-κB.
Um problema que vão ver é quando fazemos esta análise de enriquecimento, vamos ter um número muito grande de processos. E até como aqui o nosso objetivo é ver se existe sobreposição, isso pode não ser problemático, vamos fazer a sobreposição facilmente, mas se quisermos apresentar, e é uma coisa que vocês podem apresentar no vosso artigo, quais são os processos que encontram enriquecidos entre as proteínas de um destes três grupos, ou até podem fazer, não está aqui, mas podem fazer se há processos biológicos enriquecidos nas interseções destas listas, nos tais candidatos para genes envolvidos em ciclos de retroação envolvendo o NF-κB. Portanto, muitas vezes essa análise de enriquecimento funcional gera um grande número de funções que têm algum grau de redundância. Portanto, vamos aprender a usar aqui uma função também desta Package Cluster Profiler que tenta reduzir ou eliminar essa redundância para não termos um excesso de funções. Portanto, do final deste trabalho todo, o que é que vocês vão ter como resultados finais? Vão ter esta análise das interseções destas listas, ou seja, vamos gerar candidatos que são potenciais elementos de ciclos de retroação que envolvem ou que regulam o NF-κB. Vamos ver se também que, eventualmente, há processos biológicos que, apesar de não serem proteínas, são simultaneamente alvos e reguladores do NF-κB, mas temos processos biológicos que contêm alvos e reguladores do NF-κB, portanto, também podem participar nesses ciclos de retroação. E, finalmente, podemos fazer uma descrição de quais são as funções mais enriquecidas ou mais significativamente enriquecidas em alguns destes conjuntos. E depois vocês podem escolher quais dos conjuntos é que fazem sentido apresentar. Têm alguma liberdade para escrever a história do vosso artigo. Pronto, é este o que vamos tentar fazer agora nos próximos dias com o apoio dos vídeos. E espero que tenham percebido o objetivo final do trabalho.